Bom, nem só de belas artes vive o ser humano. Eu sei que você que está aí nos assistindo gosta de ver aí muita tranqueira, tem um carinho, uma memória afetiva por alguns filmes. Nós, Formiga Elétrica, também gostamos aí de algumas tranqueiras, mas hoje o programa vai ser diferente. Nós aqui, eu e o Daniel, nós vamos defender alguns filmes que são reconhecidamente ruins, porém com argumentos sérios. É de verdade e o papo é logo depois da vinheta. Meu caro Daniel, então, você viu na introdução, nós temos aqui duas regras básicas. A primeira, temos que selecionar um filme que é reconhecidamente ruim, que há um consenso de que o filme é ruim, e a segunda regra é que os argumentos a favor do filme, eles têm que ter uma coerência séria. Não vale falar que é sua memória afetiva, não vale falar, mas eu me divirto, tal. Não, não. Tem que ter um argumento sério. E eu queria que você falasse o filme que você escolheu e seus argumentos para defendê-lo. Beleza, vamos lá, cara. Bom, a gente já tem conteúdos falando não só do estúdio em si, como também de alguns filmes, né? Alguns filmes que a gente gosta, aí envolvendo memória afetiva também, né? Que é a Canon. Porém, a gente não vai falar da Canon, eu não vou falar da Canon. Hoje eu vou falar do meio que o sucessor espiritual, né, da Canon dos anos 90, né? Quando já não havia mais Canon. E aí aparece um estúdio para ocupar esse vácuo aí deixado, que é a Full Moon Features, tocada pelo Charles Band, que era um cara assim bem polêmico, por vários motivos. Daria pra gente rolar um conteúdo tipo só sobre o cara, só sobre a Full Moon. Mas eu vou pegar um filme, apenas um filme, e um dos mais famosos dessa produtora, que é o Dolmen. Dolman, versão brasileira, Herbert Richards. Inclusive de um diretor que é muito caro a você, né? O mesmo diretor de Cyborg, O Dragão do Futuro. Mas Cyborg tem uma história legal que, se você for ver, quem salvou Cyborg foi o diretor do Lionheart, cara. Sim, exatamente. Mas aqui a gente está falando do cineasta Albert Pyun. Só dando uma contextualização, né? O Pyun, ele tem essas contradições aí na carreira, porque ele é associado, claro que sempre, a tranqueira. Ele tem um filme de espada e feitiçaria que é medonho, que é A Espada e os Bárbaros, de 82, né? E chegando aqui no Dolmen, cara, o que a gente percebe, né? Tal qual Cyborg, que depois que eu cresci, assim, sabe, muitos anos depois eu fui rever e falei, tá, é um filme que tem boas ideias, tem coisas legais, né? Talvez não seja bastante para redimir a obra, mas tá ali. O cara, ele atingiu alguns picos culminantes dentro do padrão dele nesse rolê aqui. O Dolmen, eu acho que é um pouco isso, tá? Embora ele tenha uma cara de filme feito para TV, ele tem muita coisa ruim, reconhecidamente mesmo. Mas vamos lá, para quem não conhece, é a história de um policial. Aliás, trocando em miúdos, cara, Dolmen é como se fosse uma mistura de Cobra, aquele do Stallone, com Terra de Gigantes, né? É exatamente isso. Muito bom. Porque você tem um policial, né? É um filme que começa em outro planeta, né? Numa sociedade que se parece muito com a nossa, né? E você tem um começo que é quase igual Cobra, né? Tem uma situação com reféns e tal, chama o fulano e tal. E aí esse cara aparece lá, né? E um nome fodão, né? Brick Bardo, né? Vivido por um cara assim que o Chuck Norris da Full Moon, né? Que era o Tim Thomerson. Uhum. O cara chega lá, resolve tal, com seu jeito fodão, com frase de efeito. E em determinado momento ele tem que perseguir um vilão. E no começo do filme a gente descobre que existe uma onda de energia pairando no espaço, que viajantes espaciais precisam tomar cuidado com aquilo, e ok. E quando ele vai perseguir em sua nave espacial o vilão, ele acaba sendo, os dois acabam sendo pegos por essa onda de energia e vem parar na Terra. O problema é que, proporcionalmente, esses caras, para nós, né, a altura média dos habitantes de Arturus, né, é o tamanho de um brinquedo, né? Então o cara, ele sei lá... Um action figure vivo. Aí é que tá. Isso é um outro porém do filme que, assim, conta como demérito. A frase do pôster original é 13 inches with an attitude, tá? Então, só que assim, 13 inches, cara, é cerca de 30 centímetros, né? E aqui, quando o filme saiu em VHS, aqui, eles colocaram 33 centímetros de altura e a tira.
De que planeta você veio? Marte? Vênus? De Arturos. Arturos? Só que é o seguinte, tá? Como é um filme muito barato, ele não consegue passar essa proporção direito para nós, porque ele mal interage com coisas do nosso mundo. Ele não interage diretamente com uma pessoa para a gente ver a proporção entre um e o outro, né? Ele tá sempre num plano que é só ele tá sempre assim do lado de uma pedra para dizer que é muito grande, mas a gente vê que, sei lá, é às vezes um terreno baldio que tem um entulho, sabe? Então as trucagens elas são muito pobres nesse sentido. Aí a história vai acompanhar ele ajudando uma mulher latina que briga com a bandidagem ali na sua vizinhança e tal. Ok. É bem aquele. É tipo Shane, né? Tá aí. Aí o que acontece? Ok, já falamos. É um filme ruim, é um filme barato, é um filme feito ali nas coxas e tal. Só que, o que dá pra pensar desse filme hoje? Primeiro, o Charles Band, que é meio que a cabeça criativa, o cara que jogava as ideias para os caras fazerem esses filmes. Ele é um cara muito ligado em quadrinhos, tá? E o Dolmen, ele além de ter virado quadrinho, você vê que a sua ideia principal, ela tá muito enraizada nesses quadrinhos da virada dos anos 80 para os 90. Então já é uma ideia muito pueril, que quando você pega a sinopse ou até o próprio roteiro, você fala, cara, isso daria um belo quadrinho. Então, ok, você já tem um conceito que é bacana. Primeiro ponto positivo, tá? E até o próprio fato das frases de efeito, policial durão, não se levarem tão a sério, acabam fazendo com que o filme se torne um pouco mais palatável, tá? Seu saco de estrume. Agora, as questões de ficção científica do filme eu acho que são muito bacanas, porque tem um vilão que, assim, quando ele aparece, que é justamente o vilão que viaja junto com o Brick Bardo, né, para a Terra, e eles acabam tendo um embate aqui no nosso planeta. Você percebe que eles têm uma história, né, porque o cara é só a cabeça voando em cima de um drone. Cara, isso é muito legal, né, de pensar, né? O cara falando, porque você é o responsável por isso, sua arma, que ele tem uma arma que é tipo a legisladora do Juiz Dredd, né? E aí ele, tipo, desmembrou o cara, né? O cara tem sua cabeça e tudo mais. Essa ideia de uma cabeça com um drone, cara, eu acho uma ideia bacana, eu acho um design legal. É claro que eles não puderam investir muito nisso. E por conta desse DNA de quadrinhos que o filme tem, eu acho que, no mínimo, o Peele entendeu isso. E em alguns momentos ele tenta dar aquela exagerada no ângulo, aquele plano que parece realmente saído de um quadrinho. Então eu acho que o filme ele tem essas vias de escape, né? Além de ser um filme assim mega divertido, muitas vezes pelos motivos errados, né? Mas no geral acho que é um filme bem assistível por conta dessas coisas que eu comentei aqui. Como é estar do lado perdedor, Bardo? Não sei. Diga você. Deu até vontade de assistir. Eu não cheguei a assistir, embora eu acho que eu já vi alguma coisa tipo Dolmen versus Mestre dos Brinquedos, alguma... Versus o Demonic Toys. Isso. Esse é o pior filme do mundo, tá? Tanto que é um filme que, assim, não tem nem material pra fazer um longa-metragem, o filme tem 1 hora. Sim, Entendeu? sim. E já joga o Dolmen dentro de uma situação ali que não explica muito. Tem uma mulher que é do tamanho dele, mas... Isso. É. Esse é o meu contato com o Dolmen, mas verei o original em algum momento. O meu filme, ele é mais conhecido, acho que todo mundo que está nos assistindo viu, que é o Superman 4, Em Busca da Paz, um filme reconhecidamente horrível, produzido pela Canon, já naquela descendente absurda do Super-Homem do Christopher Reeve, que já vinha do 3, tal, que já não foi bacana. E o 4 ele teve inúmeros problemas, né? Orçamento cortado, prazo, enfim, tudo de ruim aconteceu nesse filme. Os efeitos especiais foram porcamente realizados. Eles repetem o mesmo take da cena do voo do Super-Homem várias vezes, tal. Porém, o que eu acho legal nesse Super-Homem, que até mesmo em outros filmes do Christopher Reeve, até passando por Snyder e James Gunn e tal,
são coisas que eu vejo pouco, que é a criatividade com os poderes do super-homem. Agora, chega no 4, ele tem duas coisas que eu acho bem bacanas, assim, de verdade, embora não tenham sido bem trabalhadas, mas a ideia é muito bacana. Uma delas é toda a questão dos armamentos nucleares, que era algo que estava pautando lá aquela década, tal, tudo mais, era uma coisa do mundo real, porque todos os filmes do Super-Homem até então usaram tramas que não se baseiam em nenhum problema real. Você tem um vilão caricato do Lex Luthor ou do supercomputador, enfim, esse tipo de coisa. Já que eles pegaram um problema real e levaram para o mundo do Super-Homem, o que é legal, porque o Super-Homem, embora seja fantástico, tal, tudo mais, ainda assim, esse negócio dele ser visto como um ícone, uma luz de esperança, tal, é legal você pegar um problema do mundo real e colocar pela visão dele. E ele fala aquela coisa que é meio básica, né? Poxa, a gente tá no mundo, é difícil achar um mundo como esse e tal, vamos, enfim, bem Corcega, né? A mensagem dele e tal. E quem tá por trás disso tudo são interesses comerciais. Então tem os Lex Luthor com outros caras armamentistas da indústria do armamento e tal. Então isso eu acho bacana. Foi mal trabalhado? Foi. Porém, eu acho que essa ideia foi legal, foi uma ideia relativamente corajosa. E daí, claro, tem a questão do homem nuclear. Então você tem um embate físico ali e tal, que é bacana, porque resgata do 2, que o pessoal queria ver. Mas tem unhada, né, cara? Isso que é o problema, né? Tem. Mas ok, calma. Não tô falando que o filme é bom, vou defender alguns pontos. Mas qual que é a questão? Durante a batalha contra o homem nuclear, não é só tapinha tal como era no 2, ou um super sopro e é isso. Eles vão um atrás do outro ao redor do mundo e o homem nuclear fazendo um montão de peripécias, o super-homem resolvendo. Então, assim, uma cena de exemplo, o homem nuclear, ele indo lá naquele vulcão, deixando o vulcão em erupção, e daí o super-homem, ele seca a lava não, ele congela a lava com super sopro, e ele corta o topo de uma montanha para tampar o vulcão. É claro que a física disso é impossível, né? Mas assim, cara, assim, visualmente é legal, tem escala, assim, visualmente é legal, é um exagero. Mas a ideia é legal, porque mostra essa escala de poder do super-homem e tal, e depois eles extrapolam essa criatividade com uma luta na Lua. Isso é muito legal. Você pega aqui, até o Zack Snyder, que é um baita iconoclasta, mano, no máximo eles vão até o satélite do Wayne, um joga o outro no Batman vs Super-Homem, é isso, sabe? Não tem esse arrobo visual, não tem esse arrobo de ideia e tal. O Super-Homem 4, os caras lutam na Lua. E daí no final o Super-Homem... É claro que isso o Super-Homem nunca ia fazer, porque ia destruir com a vida na Terra. Mas, o cara pegar a Lua e empurrar pra fazer um eclipse, cara, é uma coisa que o Super-Homem... Total Super-Homem era de prata, né? Sim. Então, assim... Eu sinto falta, em filmes do Super-Homem, ter esse tipo de criatividade, explorar os poderes do Super-Homem, usar cenários diferentes, não ficar só naquele negócio, a briga na cidade e tal, que eu acho, para um personagem como o Super-Homem, é muita pouca coisa. Você vê isso em outros personagens. Agora, o Super-Homem, você tem que ter essa coisa mais eloquente, assim, essa coisa mais grandiloquente, por assim dizer. E eu acho que esse filme tentou fazer isso de uma forma. Não deu certo por N motivos, principalmente pela questão da produção. Porém, eu acho que ele é um filme que a sua ideia inicial, principalmente a ideia do Christopher Reeve, foi uma ideia bem intencionada e corajosa, porque até então não tinha sido feito, né? Ou melhor, não só não tinha sido feito naquela época, mas até hoje, você não teve ainda isso. Talvez aí a continuação do Super-Homem talvez tenha, tal, vamos ver, mas você não teve isso, ficou muito restrito a coisas localizadas. E o Super-Homem, ele tá aí pra fazer coisas muito mais grandiosas, tá? Então acho que é bem por aí. Mas sabe o que teria deixado o Superman 4 bem melhor, cara? Se eles tivessem colocado no corte final aquela briga com o primeiro homem nuclear. Pois é, cara. Nossa, aquilo é horrível, cara. E você, tem algum filme aí ruim que você ainda vê alguma qualidade? Então faz o seguinte, deixa aí nos comentários e deixe seu like também, caso você tenha gostado aqui do papo, achado divertido. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar.
E se você gosta aí do Formiga Elétrica, do projeto Formiga Elétrica como um todo, Daniel, como eles podem nos ajudar? Opa, você pode clicar no link que está aí na descrição para o nosso Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, vê se você gostaria de ajudar a gente ainda mais, além do like, além do botão hypar, além de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, tudo isso que a gente pede. Se você quiser ter um envolvimento maior com o projeto Formiga Elétrica, estar num grupo de WhatsApp com todos os editores do Formiga, com papos animadíssimos, conteúdos bacanas que não tem somente a ver com aquilo que a gente produz aqui, entra lá, com R$5 você já faz parte desse grupo e é isso. Até o próximo vídeo.